Gravando então, pessoal. Boa tarde a todos. Aula de treinamento físico do dia 29 de abril de 2021. Hoje, no assunto de hoje, nós vamos tratar sobre métodos de recuperação. É um tópico especial, né? De hoje, que será apresentado por alguém, que eu não estou lembrado. Tá bom, começamos bem. Por alguém, que é o Giovanni e a Alexandre, a dupla essa. No fim, o professor acabou tendo que ser só o Giovanni. Tá bom. Obrigado por avisar, Giovanni. Tá ótimo. Aí depois eu já abro ali para os teus comentários também, se quiser comentar, mas obrigado. Ali tá só teu nome, né? Obrigado, tá? Feito. Vamos lá, vou botar em modo de apresentação. Espera aí, gente. Deixa eu compartilhar de novo. Eu acho que eu não botei som, aquela esqueminha. Tá. Me confirmem aí. Vou abrir a tela. Ok. E agora som. Me confirmem se está dando som aí para vocês. Boa tarde, então, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Giovanni Rimulo Brito. Então, dando continuidade às apresentações feitas na disciplina de treinamento físico, ministrada pelo professor Dr. Leonardo Tartaruga, vou apresentar hoje, então, o tópico especial relacionado a estratégias de recuperação. Fazendo, então, uma breve introdução, trazendo alguns princípios sobre o tema. As estratégias de recuperação são, então, métodos para diminuir a dor muscular, manter a intensidade de treinamento e evitar o overtraining ou a queda da performance. De maneira geral, buscam otimizar a recuperação. Esse princípio de otimizar a recuperação, quando estamos falando de esportes de alto rendimento e atletas de elite, está diretamente relacionado com sua performance ou seu desempenho, tanto em competições como também no seu treinamento. Com relação à demanda por essas estratégias, elas estão presentes em todos os esportes, basicamente, porém a literatura destaca sua necessidade principalmente em esportes coletivos, pelo fato de que esses possuem um calendário muito desgastante e exaustivo ao longo de uma temporada, compreendendo por muitas vezes mais de uma competição que ocorrem em paralelo, também juntamente com uma rotina de treinamento de alta intensidade. Dessa forma, o atleta está sempre submetido a um desgaste extremo, que pode acabar desencadeando uma fadiga tão extrema quanto. E essa fadiga, quando não trabalhada de maneira adequada, com a utilização de estratégias de recuperação, por exemplo, pode acabar proporcionando, então, uma queda na performance do atleta, no seu desempenho, em seu esporte, como também aumentar os riscos de lesões. Dessa forma, estão presentes na literatura diversas estratégias de recuperação que têm como intuito combater a fadiga em suas diversas formas de manifestação. A primeira dessas estratégias de recuperação que eu apresento aqui, então, diz respeito à estratégia nutricional, que se faz muito importante pelo fato de que na grande maioria dos esportes e atividades físicas de alta intensidade, está presente um equilíbrio negativo em relação aos fluidos, ou seja, uma desidratação do atleta. E essa pode ainda ser potencializada devido a condições climáticas. Quanto mais quente, por exemplo, tende a ser um maior equilíbrio negativo em relação a essa desidratação. E esse fator está diretamente ligado a uma queda na taxa de síntese de glicogênio e de proteína intracelular. Tendo conhecimento de que esse fator é bastante condicionante em relação ao desempenho de atletas em alta intensidade, a estratégia de recuperação nutricional propõe uma reidratação e um consumo de carboidratos de alto índice glicêmico logo após o término de uma partida ou de uma atividade física de alta intensidade, tendo como intuito, então, otimizar a ressíntese de glicogênio muscular. É importante salientar que, em questão de cargas, quantidades que os atletas irão ingerir nessas estratégias nutricionais, devem respeitar a especificidade de cada esporte e de cada contexto. Porém, é recomendado que seja feita de maneira sistemática, por exemplo, dentro de um time ao longo de uma temporada, este controle dessa estratégia nutricional. Outra estratégia que eu trago aqui é a de imersão em água fria. Tendo conhecimento de que, na grande maioria dos esportes de elite, estão presentes ações de alta intensidade e dentro dessas destacamos aquelas com contrações excêntricas,
essas contrações excêntricas, podendo ocasionar em alta intensidade um grande desgaste muscular. A gente pode pegar como exemplo no futebol ou no basquetebol ações de alta intensidade de desaceleração e aceleração ou troca de direção em alta intensidade, que consistem em contrações excêntricas muito fortes, muito pesadas, podem ocasionar um grande desgaste muscular. Esse desgaste muscular, então, posteriormente, pode vir a afetar o desempenho do atleta e, principalmente, pode proporcionar um grande risco de lesões musculares. Dessa forma, então, uma estratégia de recuperação muito eficaz contra esse princípio do desgaste muscular é a de imersão em água fria, também conhecido como crioterapia, que é uma das estratégias mais utilizadas no mundo inteiro, não só em esportes coletivos, como também individuais. E como o próprio nome sugere, consiste em um atleta se posicionar com parte do corpo imersa em água fria, tendo como objetivo reduzir a dor muscular, inflamações musculares e, posteriormente, então, auxiliando nas suas performances, seja de treinamentos ou também de competições. Essa estratégia de recuperação, então, possui diversos protocolos de maneira bastante heterogênea, principalmente pelo fato de ser realizado em diversos esportes e diversos contextos. A literatura traz, então, o que seriam a média de temperatura da água, duração e também do tempo em que é realizado. Quanto à temperatura, respeita, em média, de 9 até 15 graus Celsius, a temperatura da água, a duração na qual o jogador fica imerso na água fria, de 5 minutos até 15, que o atleta fica imerso, e também quanto ao tempo em que é realizado, pode ser feito imediatamente após a partida ou a prova, por exemplo, atividade de alto rendimento, de alta intensidade, algumas horas após, ou até mesmo no dia seguinte. Alguns estudos na literatura fizeram comparações em relação a esses protocolos, principalmente no fator tempo, de quando ser realizado, e encontraram resultados significativamente superiores para aqueles que foram realizados imediatamente após, nos quesitos de recuperação. Então, o protocolo que é realizado imediatamente após uma partida ou uma atividade de alta intensidade, por exemplo, promove uma recuperação superior em alguns aspectos físicos, quando comparado a protocolos que fazem em tempos diferentes. Os benefícios dessa estratégia de recuperação se dão a partir da temperatura da água e também da pressão hidrostática na qual o jogador está sendo sujeito. Esses dois aspectos proporcionam, então, uma melhora no retorno venoso, que, por consequência, uma melhora na eficiência cardíaca e também atua contra inflamações musculares, tendo até mesmo um efeito analgésico. A próxima estratégia de recuperação que eu trago aqui diz respeito ao sono, que se faz muito importante em esportes de elite, de alto rendimento, visto que atletas de elite estão sujeitos não só à fadiga física, como também psicológica, essa podendo ter relação principalmente com pressão e estresse, que pode ser desencadeado a partir de cobranças de seu desempenho, quando sua performance não está no nível que o atleta deseja, por exemplo, e também na rotina de um atleta de alto rendimento, que consiste, por exemplo, em muitas viagens muito desgastantes. E esse fator, ele está diretamente relacionado, pode estar relacionado a distúrbios no sono do atleta. E a literatura evidencia que uma noite mal dormida para atletas pode estar relacionado também a uma baixa imunidade, pode promover uma baixa imunidade, que por consequência pode aumentar o risco de lesões dos atletas também, e uma queda em sua performance, principalmente em aspectos anímicos. Por contrapartida, uma noite bem dormida, com um sono de até 8 horas ou mais, esse descanso para o atleta pode promover uma melhora em sua performance cognitiva e também no seu estado de alerta, bem como na sua disposição, que são aspectos extremamente importantes para o desempenho do atleta, não só em competições, como também no treinamento, seja o esporte que for. Esses aspectos também que melhoram sua performance acabam, por consequência, agindo contra a fadiga mental e psicológica, por exemplo, aliviando o seu estresse. Uma limitação dessa estratégia de recuperação é que ela não possibilita uma recuperação completa do atleta quando em relação também a aspectos físicos.
ela deve ser executada juntamente com outra estratégia. Mas trazendo algumas estratégias específicas para promover um melhor sono ao atleta, dentre elas, a própria imersão em água fria, como apresentei anteriormente como uma estratégia de recuperação já, ela por consequência promove uma queda, uma diminuição na temperatura corporal, que pode melhorar a noite do atleta, o sono do atleta, perdão. Outras ferramentas que podem ser utilizadas seriam máscaras para dormir, bem como protetores de ouvido, para proporcionar um ambiente mais escuro e mais silencioso para o atleta. São ferramentas que são muito utilizadas por delegações de equipes quando estão concentradas. A equipe fornece aos jogadores essas ferramentas, tendo conhecimento da importância de uma boa noite de sono. Outra estratégia que anteriormente, anos atrás, era mais utilizada, mas atualmente, com avanços na ciência, vem deixando de ser utilizado, é a recuperação ativa, que consiste em exercícios de baixa intensidade, geralmente exercícios como correr, andar de bicicleta ou nadar, de preferência exercícios que não tenham especificidade com a prática esportiva que o atleta acabou de realizar em alta intensidade, sendo realizada imediatamente após ou nos dias seguintes da partida ou atividade física de alta intensidade, respeitando uma intensidade de 30% até no máximo 60% do VO2 máximo, com uma duração de 15 até no máximo 30 minutos, visando ser uma recuperação ativa do atleta. Porém, a literatura evidenciou já por vários estudos que esse modelo não promove efeitos sobre o padrão de recuperação em marcadores de desempenho físico. Ou seja, em comparação a uma recuperação passiva, não promove melhoras. Isso evidencia que o modelo não parece ser benéfico nem prejudicial ao resultado do processo de recuperação. Bem como a estratégia de recuperação ativa, eu trago aqui alguns outros exemplos de estratégias de recuperações que vêm sendo utilizadas ao longo da história nos esportes, mas que não apresentam, pela literatura, a partir de estudos, aspectos significativos em relação a melhoras na recuperação dos atletas quanto a marcadores físicos para o mesmo. Dentre elas, os alongamentos, roupas de compressão, utilização de roupas de compressão, e também massagem após uma atividade física intensa, após uma partida, por exemplo. Todos esses aspectos não apresentam resultados significativos quanto à recuperação física, mas podem proporcionar percepções de recuperação, ou seja, um alívio momentâneo, um aspecto analgésico até, que podem por muitas vezes cegar a verdadeira recuperação do atleta, o que pode ser bastante perigoso, principalmente em âmbito de lesão e também de desempenho. Concluindo, então, podemos trazer que no âmbito dos esportes de alto rendimento, a fadiga ocorre de maneira multifatorial, podendo ser nutricional, muscular ou física e também mental. Estes são os 3 aspectos que devemos trabalhar buscando uma recuperação para o atleta. E essa recuperação pode ser feita, então, de uma maneira adequada, a partir de uma estratégia nutricional, trabalhando a reidratação e uma alimentação adequada do atleta para combater a fadiga nutricional. A imersão em água fria pode ser uma ótima estratégia para combater aspectos do desgaste muscular e também o sono, estratégias que podem melhorar o sono do atleta, são estratégias muito boas para combater, então, a fadiga mental e o estresse no qual o atleta é submetido. Todas essas estratégias, utilizando protocolos que respeitem as especificidades de esportes, de contextos e de individualidade dos atletas, podem, então, promover aquele que é o grande objetivo das estratégias de recuperação, que eu mostrei no início da apresentação, que é diminuir a dor muscular, manter a intensidade de treinamento, evitar o overtraining e também a queda da performance. Essas ferramentas, então, podem promover esse objetivo. Como esse tema da recuperação, estratégia de recuperação, é um tema bastante específico, eu tive alguma dificuldade para encontrar materiais como canais e grupos de pesquisa que falassem especificamente sobre esse tema, mas decidi trazer alguns materiais além, como vídeos, por exemplo,
para também ser materiais extras sobre o tema. O primeiro deles que eu trago aqui é um vídeo da Flá TV, que é o canal oficial no YouTube da equipe do Flamengo de futebol, que é um vídeo que mostra o processo de recuperação dos atletas após um jogo. Além de mostrar as estratégias feitas, possui entrevistas com fisioterapeutas do clube, também com a equipe de departamento médico. Deixo aqui o link do vídeo. Outro material que eu trouxe aqui é uma reportagem feita pelo Esporte Espetacular sobre a importância do sono para os atletas, também com o link aqui. E, por fim, trouxe também 2 artigos de revisão realizados pelo mesmo grupo de pesquisadores, os mesmos autores, intitulado Recuperação no Futebol, parte 1 e parte 2, que foram artigos de revisão que me auxiliaram bastante a ter um norte sobre o tema e também para montar a apresentação, que falam a parte 1 sobre efeitos da fadiga após uma partida de futebol, e a parte 2 sobre estratégias para combater a fadiga, mas que é com foco no futebol, mas evidenciam que podem ser realizadas todas essas estratégias em muitos esportes coletivos. Então, foi parte do que eu tomei como base para a apresentação e sugiro a leitura desses artigos para quem também tem interesse na área, principalmente no futebol, que apresentam os métodos de maneira bastante detalhada. Artigos feitos pela Universidade de Lille, na França, em parceria com o LOSC Lille também, que é um dos principais times do campeonato francês. Então, deixo aqui o material também como recomendação de uma boa leitura sobre o tema, com o link no PubMed para encontrar os 2 artigos. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito bem, deixa eu ver. Voltando aí. Muito bem, Giovanni. Giovanni, quer fazer algum comentário mais? Tá tranquilo? Não, acho que é um tema, acho que até por ser tópico especial, que nem eu falei ali no final, ele é tanto quanto específico, assim, então eu tive um pouquinho de dificuldade para achar materiais para me guiar muito, assim, para a apresentação. Então, até por isso que eu tomei um rumo mais para os esportes coletivos, porque eu vi que é uma área que necessita bastante, assim, da recuperação por causa do calendário e tudo mais. Então, tentei seguir mais por esse caminho, mostrar as estratégias mais focadas em combater a fadiga específica para esses esportes, mas achei bastante interessante tudo que eu aprendi ali. Legal, cara. Joia, joia. Tá bom. Deixa eu fazer meus comentários. Olha só, pessoal. Primeiro, Giovanni, parabéns. Muito legal a apresentação. Padrão cru, eu até ia dizer, de apresentação. Ficou bom. De vez em quando parecia que tu dava uma lidinha, mas ficou muito bom mesmo, tá, cara? Assim, ó, bem legal. O material também, eu vi que tu te baseou em evidência científica. Trouxe vários dados, inclusive coisas que eu até sugeri para outro grupo não mostrar tanto, mas também é sempre uma decisão que eu digo que, acima de tudo, tu apresentou muito bem. E agora eu vou fazer os comentários, assim, para dar ordem para essas coisas, porque realmente é um campo extremamente nebuloso e é difícil de delimitar o que é recuperação exatamente, né? Então, só nisso a gente fica perdido. Ah, mas é recuperação de longo prazo, é recuperação pós-treino, é a sessão final do treinamento, pode ser um monte de coisa, né? Estratégias nutricionais, estratégias, inclusive de sono, que tu discutiu, e agora eu vou tentar também fazer uma limpeza sobre isso, assim, dando a minha visão mesmo, que eu acho sobre esse assunto, que eu acho bem legal, e também discutir alguns pontos que tu apresentou, Giovanni, mas acima de tudo, muito bom, tá, cara? Bem legal. Vamos lá, o que eu acho, pessoal? Claro, quando a gente pensa em recuperação, primeiro que é um elemento essencial do treinamento, né? Quando a gente pensa em curva de supercompensação, a gente sabe que a recuperação é uma etapa, né, do ciclo mais básico que a gente tem, que é de um estímulo até o próximo, né? A gente precisa ter essa recuperação para encerrar o ciclo todo. Então a gente tem que entender um pouco disso, mesmo que às vezes a gente não consiga manipular tanto. Inclusive, muitas vezes essa manipulação disso que a gente vai chamar de recuperação, ele pode, inclusive, entrar na seara de outros colegas, como de nutricionistas, fisioterapeutas, e é mais difícil mesmo de delimitar isso, né? Mas é uma coisa importante. De qualquer jeito, para quem vai trabalhar com treinamento, com adaptações, tem que ficar atento, porque parte dos problemas podem estar acontecendo na recuperação.
né? Não só apenas na sessão de treino, né? Então, é algo que, conforme a gente vai entrando mais em treinamento, de algum jeito a gente tem que estar olhando, mesmo que às vezes não consiga manipular totalmente. E aí precise de colegas. Por exemplo, intervenção nutricional. Se a gente vê que tem um desequilíbrio energético para alguma adaptação específica que a gente está vendo ao longo do tempo com o nosso aluno, muitas vezes a gente vai pedir ajuda para o Nutri, muitas vezes nós mesmos vamos entender de alguma coisa, no mínimo para dar alguma indicação mais geral, mas muitas vezes também isso, chamar o colega, né? Mas é uma coisa fundamental. Aí, gente, tem, claro, as primeiras assim, estratégias de recuperação para pensar isso, antes de pensar no alto nível, onde aparecem os métodos, que é o assunto de hoje, que era isso que eu queria que fosse mais focado, que o Giovanni trouxe. Claro que a gente tem o estilo de vida, vamos dizer assim, né? A alimentação da pessoa, o como ela descansa, inclusive a atividade física, nessa relação com o exercício, né? Que estilo de vida tem essa pessoa? Qual é as características de estilo de vida marcadas, inclusive, por exemplo, pelo urbanismo? É uma coisa que o meu grupo tenta estudar um pouco isso, eu, na verdade, muito reticente, assim, tá? Mas, por exemplo, eu tenho discutido faz alguns anos, inclusive em aula, tenho falado sobre o conceito da caminhabilidade. É uma tradução terrível, mas que, por enquanto, é a melhor que eu tenho, que vem do inglês. Walkability se chama. É um conceito que vem desses estudos que são ligados ao urbanismo, à arquitetura e também relacionados à qualidade de vida. Ou seja, o quanto o nosso ambiente, a nossa cidade, ela nos leva a caminhar ou não. E a gente sabe, quem já teve chance de ir para uma cidade mais organizada, e se já viu alguma coisa da Europa, é fácil de saber, assim, cidades que te impelem a caminhar, a aumentar teu nível de atividade física. E a gente sabe que isso tem impacto lá na saúde pública geral e tal. Né? Na nossa cidade, a gente tem problemas de segurança, locais que não são adaptados para caminhar e por aí vai, é menor. Isso vai impactar sobre as adaptações. Né? Se for no campo da saúde, mais ainda, que muitas vezes nosso aluno pode até dobrar sua atividade física e isso vai ter impacto sobre o que a gente estiver treinando. Então, esse papo vai para o treinador lá na parte da saúde. Ele tem que se atentar um pouco ao que está acontecendo lá. Não sei até quanto, né? Mas a gente tem que ter uma ideia. E estando em Porto Alegre, a gente já sabe que, por exemplo, esses conceitos são muito ruins. Em geral, é a piada que a gente faz até do professor que vai para o... Hoje nós temos esse paradoxo. Os caras entram num carro, ficam 50 minutos dentro do carro para ir para a academia e caminhar 50 minutos. Que seria quase que o tempo, talvez ele ganhasse até tempo se ele fosse caminhando, né, para esse local. Mas não é fácil falar isso. Tá, deveria ser feito isso. Sim, mas nós estamos em Porto Alegre, né? O risco de batida, de assalto, de não sei o quê, de horário do dia, de não sei o quê. O cálculo não é tão simples assim, né? Mas o treinador tem que ter uma ideia disso, se ele quiser realmente pensar sobre o treino dele. Então, primeiro, sobre essas coisas gerais mesmo. Aí entra o sono também, que é um outro elemento. O Giovanni trouxe, e o Giovanni, eu não sei se diretamente ou indiretamente, mas, inclusive, eu sou influenciado lá pelos estudos do pessoal do sono. Eu conheci lá na Itália uns colegas que trabalham muito forte com isso, com modelo animal e coisas assim, mas também com o Marco Túlio, que é uma referência nossa, né, internacional. Né? Tá, não se lembra, mas eu inclusive estava naquele almoço com o Marco Túlio, o Cru organizou. Eu estava lembrando disso. Enquanto eu estava falando, eu estava lembrando. O que acontece? É uma área muito legal, muito legal. Claro, a gente tem que contextualizar para a área do treino, tá? Então, o que acontece? Às vezes, o pessoal coloca o sono como uma estratégia de recuperação, mas me parece um pouco óbvio, isso é estilo de vida, é o mesmo que se alimentar, tu tem que te alimentar. Aí, e o que aparece? Para nós, como treinadores, eu diria que a questão do sono ela é um desfecho, mais do que uma intervenção. Né? É claro que a pessoa tem que passar pelo sono, só que muitas vezes nos estudos nossos, e quando o treinador vai querer pensar sobre esse sono, ele vai olhar como um desfecho secundário, que seria o seguinte, analisar a qualidade de sono. Como é que esses meus alunos estão dormindo? Né? O Berriel, acho que trouxe o exemplo essas semanas que ele estava falando com vocês, já nos contou essa história, para mim, várias vezes, que é quando ele invadiu lá de madrugada a sala, os quartos dos guris, viu que eles estavam jogando videogame. E aí teve que negociar com eles que jogo de videogame era até tal hora e chega, senão ia cortar totalmente o videogame. E aí ele conseguiu uma vitória, porque os caras, sei lá, dormiam mais, aparentemente. Então,
esse é um desfecho, é qualidade de sono e quantidade de sono, né? Isso são desfechos. Aí tem intervenções nossas, essas sim que eu acho que são mais ligadas, mais próximas, vou chamar assim, porque tudo está relacionado, mas mais próximas ao treinador, que é, por exemplo, eu participei de uma banca faz alguns anos, do professor Alexandre Andrade, lá no UDESC, que é uma referência também na área da psicologia do esporte, do exercício, onde ele estudou o uso do mindfulness, né, esses métodos alternativos ali de relaxamento e meditação, sobre a qualidade do sono e desempenho de jogadores de vôlei. Né? Um estudo muito legal dele, assim, mostrou os resultados bem legais, mostrando o que é útil mesmo, melhorou a qualidade de sono do grupo lá que executou em relação a grupos controles e tal. Só que o que acontece? Mas veja bem, ele também verificou o desempenho no final das contas, porque isso o treinador tem que estar pensando nisso, né? Então, claro, ele não pode se encerrar no sono, é aí que é a brincadeira com o Marco Túlio. Só temos que cuidar, que eu digo que às vezes meus alunos vão lá no fundo e depois não voltam mais. Né? Fico estudando sono e vivo o sono e é tudo sono. Não, tudo bem, mas a gente sempre tem que estar ligado com o mundo real nosso do atleta, né? O quanto isso tem melhorado, esse aspecto. Isso é importante, né? E aí o sono entra como uma ferramenta a mais, assim como é da alimentação. E eu não estou dizendo que é pouca coisa, super importante, mas nessa escala das coisas, né? Entrando como uma ferramenta que vai potencializar e vai se casar melhor com aquilo que eu estou treinando. Então, eu estou passando por um micro de choque, qual é o cuidado que eu tenho que ter sobre o sono? Será que esse overheating não funcional dele ou funcional tá modificando a qualidade de sono dele? Isso pode estar prejudicando a recuperação dele. Lá na escala de recuperação pode estar sendo mostrado isso. E é isso que a gente tem que ir manipulando e tentando entender, na medida do possível. Né? Hoje tem ferramentas. Eu diria assim até, o exemplo do sono é um exemplo de que o uso dele não requer, não é só dinheiro. Claro, tem um pouco de restrição de dinheiro, mas é muito mais sobre conhecimento. A gente tem hoje ferramentas, são muito fáceis, que a gente pode verificar essa qualidade de sono dos nossos alunos. A gente pode fazer Google Drive, WhatsApp, respondendo alguma questão mais geral. A gente tem hoje sensores mesmo que se colocam no aluno em algum período, que não precisa ser todo o tempo, mas algum período para verificar isso. Então, é bem interessante, tá? Mas sempre são desfechos secundários, são coisas que a gente vai analisar para verificar depois o impacto lá no que nos interessa, né? E lembra, não é que não são importantes, tá? Mas são nessa ordem das coisas. Aí a gente tem as nossas intervenções. Aí, Giovanni, deixa eu fazer um ajuste, assim. Em alguns momentos, eu vou resumir, tá? Foi um pouco duro, assim, no sentido, isso aqui serve, isso aqui não serve. Resumindo, eu acho que é bom também dar algumas indicações nesse sentido. Mas eu suavizaria algumas delas, tá? Para os dois lados. Por exemplo, nas recuperações ativas, por exemplo, tem uma série de evidências que mostram que a recuperação ativa continua melhorando aquilo que se propõe, que muitas vezes desde o início se analisava isso. Às vezes não relacionado a desempenho mesmo, tá? Mas, por exemplo, sobre remoção de lactato, sobre percepção mesmo subjetiva, né, na recuperação, os alunos se sentindo melhor, se recuperando, por causa dessas intervenções. E o pessoal continua usando. Né? Na sessão regenerativa, muitas vezes até pós-exercício, alguns ainda usam e não é de todo ruim. Tem que ver bem qual é a característica daquilo que se quer melhorar. E aí eu acho que o Giovanni falou, mas é bom a gente esclarecer. É sempre importante entender que essa recuperação ela vai recuperar o que exatamente? Às vezes são desfechos mais secundários, às vezes são mais primários, mas eu tenho que ter atenção, porque daqui a pouco me interessa que melhore, mesmo que seja secundário. Digamos que é dor. A gente sabe que dor não é desempenho, né? A pessoa pode estar com um pouco mais de dor e ainda fazer bem a tarefa. Só que, para mim, é importante saber. Se ele reduziu a dor, já está me servindo. Bom, então eu posso avaliar, mesmo que o desfecho primário mostre que não muda. Né? E aí, nesse sentido, eu teria esse cuidado. Em algumas condições, especialmente até dos esportes, que o Giovanni delimitou bem, tá? Foi ótimo nisso, mas eu diria assim, que dão esse caminho. Então, por um lado, sobre a recuperação ativa, tá? Ainda existe a prática disso em alguns lugares, e elas são interessantes para algumas coisas que se quer, né? Específicas sobre isso, mesmo que tenha que se ver para o quê? E aí que eu digo que vai servir para outro exemplo também. Eu tenho que estar sempre atento ao que está acontecendo. Vamos dar o exemplo agora o contrário, tá?
Não, vamos dar ainda esse exemplo. Meias de compressão, por exemplo, foi dito ali que tá, não serve. Já foi visto que recupera desempenho de força. Quase sempre essa avaliação de força, a gente sabe que força na dimensão da musculação, na dimensão da produção de força máxima em equipamentos, quase nunca é funcional, quase nunca é direto desempenho final de uma tarefa complexa, né? Mas é um aspecto. E, nesse caso, as meias de compressão têm mostrado evidência que melhoram na recuperação dos padrões de força gerais. Às vezes, isso não resulta em melhora do sprint ou de algo funcional mesmo, mas é importante para o treinador saber que, se usar aquilo ali para aquela condição, melhora a força. E aí tem eu poderia sintetizar assim também. Não é sempre, depende, mas melhora. Tá? Meias de compressão, em geral, melhoram força, não tanto aspectos mais ligados à resistência, né? Que tem muito a ver com exercício intermitente, futebol. Nesses casos, não é tão claro essas adaptações, tá? Na recuperação. Inclusive, durante, né? Tem um artigo dos franceses, que eu já comentei para vocês, que mostrou que as meias de compressão diretamente não melhoraram fatores de recuperação, tá? Nesse caso, mas eram provas curtas. Eles acreditavam e os atletas se sentiam bem usando, mas na recuperação não melhorava, né? Eles continuam usando as meias de compressão, dizer isso porque eles continuam gostando, só que o que eles acreditam que talvez para provas mais longas, porque aquilo ali era uma prova curta para eles, que era 2 horas, não era tão curto, mas para eles era 2 horas, tá? Lembrando disso, as provas que eles fazem muitas vezes vai várias, bem mais horas. Tá, então esse é um aspecto. Enquanto eu falava isso, me lembrou outra coisa. Tá, mas vamos dar outro exemplo assim, das mensagens principais. A crioterapia. O Giovanni também passou uma mensagem um pouco assim geral de que melhora. Não é sempre, tá? Porque de manhã até foi engraçado. De manhã eles foram muito duros para dizer que não serve. Eu me lembro do papo com o Fábio Nakamura e alguns artigos que têm mostrado que em algumas condições não melhora nada o uso da crioterapia. E é uma briga, porque é quase uma religião, porque assim, ó, eu vou colocar bem a real para vocês do ponto de vista do treinamento misturado com a ciência. Aqui tem problemas porque tem muito conflito de interesse de empresas, né? Tem muito assim como é que se diz, o apelo, né, comercial, que é um pouco parecido com o problema da pesquisa do calçado, tá? É o problema que nenhuma empresa do calçado vai tentar criar uma hipótese para dizer que calçado possa piorar o nível de lesões em corredores, né? Então, eles sempre fizeram perguntas que eram unicaudal, que a gente chama do ponto de vista estatístico, sempre dizendo como melhora, mas muitas vezes não melhorava. O que está se vendo agora é que, possivelmente, em algumas condições, poderia até a longo prazo piorar, mas, de novo, de certa forma, a ciência não procurou essas hipóteses, não testou tanto esse lado, né? Isso acontece um pouco com a crioterapia e um pouco de religião. E muita pesquisa, gente, muita pesquisa. Até vou comentar para vocês. Essa semana eu publiquei, faz alguns meses, um pré-print sobre uma revisão sistemática com exercício aquático. Tá? Era uma revisão sistemática sobre caminhada em água rasa, tá? Que é o mestrado do André Mello. O que acontece ali? Eu estava atualizando agora essa discussão, e aí eu fui buscar umas coisas antigas, as coisas que o Giovanni, o pessoal aí do grupo do CRU, estuda direto, né? Que é os artigos do Sheldon, os artigos do Christie, do Arborelius, Blomqvist, todos esses caras aí, né? Felipe? Vocês tudo estudam isso, sabem tudo de cor esses artigos, né? Eu estou falando tudo de artigo de anos 70 para trás, eu acho, né? Mais ou menos assim, né? Mas eu era obrigado a estudar com o Cruel, né? E aí eu fui buscar, e achei, até fiquei feliz quando eu vi a Sheldon, a Arborelius. Meu Deus, os caras ainda citam esses caras. Mas assim, ó, foi engraçado de ver que quando eu botei Water Immersion Exercise, botei termos bem genéricos para entender, para lembrar de como é que está o estado da arte sobre isso, os motores de busca me mostravam assim, ó, a cada 10 artigos, 9,5 era sobre recuperação, sobre crioterapia. E, meu Deus, como virou uma moda isso, porque, na verdade, o método de recuperação deveria ser menos importante do que o próprio exercício em si, meio aquático, né? Mas, claro, o uso da recuperação pode usar para muita coisa, então tem esse lado também. Mas os caras estão dando muita energia para isso e, às vezes, é um pouco estranho, porque nem sempre mostra tanta adaptação. Então, eu só queria dizer que, em algumas situações, também não tem mostrado boas respostas. Mas, de novo, depende do quê? Né? O Giovanni provavelmente marcou mais coisas de desempenho e tal, tá? Mas tem algumas condições que também não melhora,
e aí tem toda uma discussão, mas do ponto de vista, a pessoa se sente bem, diminui a dor, né, a analgesia, né, que foi falado isso é interessante, né? Tem também a questão da cultura sobre os locais, sobre o uso disso. No futebol tem muito forte esse esquema, faz anos que eles botam vídeo e pós-jogo eles tudo umas piscinas lá, e aí o jogador já se sente como se fosse parte dessa cultura, né, do uso dele. Claro, tem que se ver bem até onde vai. Muitas vezes ajuda, tá? Mas tem que olhar bem as características do método, se é contraste, se não é contraste, por aí vai, tá? E também pensar no mundo real. Mesmo quando se tem, a gente pensar, isso eu sugiro para vocês. Olha, não tem uma piscina, né, de gelo lá, mas eu tenho a bolsa de gelo. Então, dá para pensar em usar. Fora a questão de lesão, a bolsa de gelo para recuperação mesmo, talvez em alguns locais mais adequados e tal. Que mais? Depois, assim, aí é coisa particular que tem a ver com o que a gente produziu, né? O Quevedo está junto no artigo, né, lá do Journal of Sport Science, né, Quevedo? Que a gente viu que a fotobiomodulação. A fotobiomodulação melhorou a recuperação. O uso dela antes, depois de um teste de 3.000, melhorou a recuperação sobre a economia de corrida, que estava piorada devido ao teste. Com o uso dela, foi recuperado em 24 horas. Ou seja, em provas que eu possa ter, ou treinos que eu vá ter essa característica, eu posso ver ali que a fotobiomodulação ela ajuda nessa recuperação da economia de corrida, né, que tem relação com desempenho e tal, mais aeróbico aí, né? Mas isso também é pontual, isso é uma mensagem de um artigo original para dizer que outras coisas mais fortes precisa de muito mais estudo. E também é super discutível. Aí tem um pessoal que diz lá que os trabalhos do professor Leal quase sempre mostram coisa boa, mas aí quando os caras repetem coisas parecidas de outros grupos, não aparece tanto. Ou seja, precisa ainda de evidência em maior nível para se confirmar essas tendências assim de uso, né, de laser terapia e por aí vai. Que mais, gente? O alongamento, que eu queria fazer o comentário também. A gente já falou bastante disso, tá? Mas eu vou resumir, tá? É claro, assim, ó, que a gente já conversou mais de uma vez e o Giovanni trouxe corretamente isso, assim. Não tem evidência que mostre que alongar no final da sessão diminua o risco de uma lesão, diminua o nível de inflamação, né? E diminua, inclusive, a percepção de esforço, que também tem é uma questão interessante também, saber como o aluno se percebe, né? E não tem mesmo, tá? A maioria, isso aí não tem muita discussão. O que tem, por outro lado, pessoal, é assim, ó, é uma percepção. Hoje de manhã, inclusive, vou trazer para vocês que foi muito legal, uma observação de um aluno, não lembro, acho que era do Henrique, que é o seguinte, dizendo que o Kobe Bryant diz que das coisas que ele mais lembra, do que levou ele a ser o que ele foi os alongamentos que ele fazia. Tinha uma crença enorme sobre isso, e a partir daí se forma uma escola. Tem um monte de jogador de basquete que acredita no alongamento como uma coisa super importante. Claro, aí começa a se hipotetizar. Se a gente começa a pensar sobre possíveis mecanismos ligados à mecânica muscular, tendão mesmo, bom, uma teoria para isso seria dizer que ele teria níveis de rigidez um pouco acima da variação e o uso de alongamentos, talvez dando uma carga de flexibilidade, pudesse ter ajudado eles a diminuir a rigidez passiva e chegando a pontos ótimos do que ele poderia fazer dinamicamente. Mas vejam que a gente está falando de desempenho do basquete, né? Daí a dizer que isso ajudou ele a ser o que é, uma opinião, uma observação de uma vida inteira, tem que ter muito cuidado. Mas, ao mesmo tempo, eu diria, atenção, porque agora é o papo para o treinador, né? Vocês vão trabalhar com basquete, né? Não dá para simplesmente negar esses tipos de informação. É isso que eu digo, assim, ó, é um nível de informação que vocês vão botar no lugar que é. Se aparecer depois uma revisão sistemática com meta-análise, com meta-regressão, dizendo que isso não é bem assim, bom, aí tem que ver que foi um caso que, na maioria das vezes, não é mesmo, né? Agora, é interessante saber o que acontece ali pela questão psicossocial, saber como é essa relação desses treinos no que eu for treinar. Porque é o que eu digo, assim, às vezes tem muito a cabeça do pesquisador que não vive a prática, né? É o cara querer chegar no local dizendo, ó, tá todo mundo errado, o Kobe Bryant falou isso, mas é piada do dia, né? Que abobado. Não, peraí, é o Kobe Bryant, né, cara? Não fala assim.
Eu tenho minhas críticas, porque eu só acho que os caras que acham que Michael Jordan, o Bryant joga daquele jeito é porque não viu o cara em Abdul-Jabbar jogar, né? Me desculpa, mas tudo bem, aí é opinião, tudo bem, né? Mas vejam só, o cara que vai trabalhar com isso, ele tem que entender dessas relações, né? E conseguir trabalhar com isso. Eu já trouxe esse caso para vocês. O caso típico do alongamento é aquele cara que aparece muito aí entre vocês, entre nós, é o cara que diz assim, ó, se eu não alongo, no outro dia eu estou todo duro. Eu tenho que alongar, senão... E reclama, e reforça isso em cima de um indutivismo ingênuo, danado. Bom, tudo bem. O que tu vai fazer com o cara? Vai fazer uma lobotomia, ensinar ele a epistemologia da ciência, mostrar o que é um indutivismo ingênuo, quais são as repercussões... Não, gente. Seguinte, geralmente, o que eu digo muitas vezes para o aluno é dizer o seguinte, então eu vou ajudar a tu lembrar de fazer aquele alongamento, mesmo quando não tem, mas vai lá e faz teus 10 segundos para cada lado aqui e não me incomoda, cara. Não, tu não vai dizer assim, né? Vai dizer que bom, agora tu não vai te sentir mais duro, vai estar super pronto para o próximo treino, né? Agora, o grande lance é que o treinador tem que saber por que está fazendo isso. Às vezes ele pode usar estratégias que eu chamo pedagógicas, que às vezes é essa coisa aí, estratégias, né, pedagógicas. Mas, por outro lado, ele tem que saber o que está fazendo e por que está fazendo. E aí, tudo bem, vai lá que tu não vai ficar duro. Vai saber por quê, talvez seja um placebo, talvez tenha alguma relação. O que acontece? Tem caras que já se tem visto aí, que eles não conseguem permanecer numa... Gente ansiosa, tá? Vou dar um coeficiente Tati, nossa monitora, tá? Imaginem ela numa recuperação. Muitas vezes o alongamento serve para a pessoa simplesmente estar ali se recuperando. Os estudos vários mostraram que se a pessoa fica sentada, ela dá no mesmo que alongar para vários desfechos. Só que vai deixar a Tati sentada durante 10 minutos olhando para a parede. Ela vai ficar nervosa, vai começar a querer matar alguém. Então, se tu não quer causar gastrite, manda alongar, faz um alongamentozinho e tal. Isso no geral, não é o fim, tá? Agora eu vou dizer uma outra coisa. Porém, em casos específicos, aí também é uma leitura que a gente tem que ter de ciência um pouco mais cuidadosa, tá? Que às vezes eu vejo até cientista que erra direto nisso, é que assim, ó, tem algumas modalidades que tem que alongar. Aí são casos típicos, especiais. Eu vou dar o caso assim, bailarina, balé clássico, a ginástica artística, tá? Vários tipos desses caras que fazem isso solo e tal, né? Argola. Esses caras, no final de treino, têm que alongar. Eles têm. Aí o nível de evidência não é alto, mas aí o cientista que diz isso é porque não entende bem do uso desses níveis de evidência. A gente já falou disso. Nós nunca vamos ter uma revisão sistemática, meta-análise sobre atletas olímpicos campeões, porque nós não vamos conseguir randomizar e dizer para o cara, que sorte, tu pegou o grupo que vai perder a Olimpíada, né? E num nível maior para todos, para grande parte da população, não vai dar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o uso disso, tá? O nível de evidência é baixo, mas é o que muitas vezes dá para fazer. E aí não tem dúvida, eles têm que alongar lá no final, né? Porque tem realmente um trabalho de recuperação em gente que faz amplitudes grotescas, né? Vou resumir assim a coisa, tá? Então, nesses grupos tem que fazer. Não adianta, o cara é treinador novo, foi chamado para entrar ali. Não, chega com essa palhaçada de alongamento aí, porque eu aprendi, professor Tartaruga, que o nível de evidência é baixíssimo, isso é ridículo, não sei o quê. Não, para aí, não vai mudar o treino do balé clássico nesse aspecto, e não vai ter sentido mesmo. Tá? Eles se sentem mal mesmo, tem uma percepção que não é... Aí vem outra mensagem para o pesquisador, que é a humildade científica. Né? Muitas vezes nós não entendemos ainda o porquê que melhora por que eles têm que fazer. Esse é o caso da bailarina mesmo. Tá? Não se sabe bem totalmente por que eles fazem lá no final, mas quando eles fazem, isso ajuda eles muito, eles se sentem melhores, se sentem incluídos, e quando não se faz, é um problema mesmo. Tá? Então, muitas vezes a gente precisa ainda entender, mas mesmo assim, a decisão clínica, aquele papo da clínica, né? Mas a decisão prática é manda alongar. Se tu é um treinador de ginástica artística, manda alongar, como eles fazem há 200 anos. Tá? E não vai estar errado, e talvez as razões só tem que entender bem. Não é porque vai diminuir processo inflamatório, dor muscular tardia, tudo isso. Tá? Então tem que ter esse cuidado assim, sobre esses usos. Que mais, gente? Métodos de recuperação, assim,
Eu colocaria nos métodos, tá, essas alternativas de meditação, que acho que isso é um tipo de estratégia que se assemelha ao que a gente faz. Quase sempre nós vamos precisar de uma formação adicional, tá? Mas são métodos bem interessantes para vários grupos, tá? E eu diria até para a saúde mental geral, tem sido quase... Olha, tem muitas vezes no campo da saúde ele é interessante. Então, são coisas que são interessantes também. E aí para finalizar, eu falei demais, né? Não, 2h25, tá bom ainda. Mas assim, ó, aí o campo limítrofe com o físio, com o nutricionista, tá? Eu gosto sempre de dar esse recado, assim, ó. O que vocês têm que focar, gente, para a profissão de vocês, como treinadores, pensando o dia a dia do cotidiano aí de vocês, tá? Ver até onde até onde vocês entendem desse método para poder querer usar ele. Mas a decisão, ela não é corporativista, tá? Vou dar um exemplo. Eletroestimulação, tá? A eletroestimulação tem disciplina disso, uma formação completa dentro da fisioterapia. Nós temos pouquíssima coisa sobre isso, tá? Aí eu já ouvi de gente dizer, não, mas isso aí é coisa da fisioterapia. Eles invadem o nosso, nós não podemos invadir o deles. Errado, gente. Raciocínio errado, assim. Eu acho que a decisão é o bom senso. É assim, ó, eu não vou usar um método que eu não entendo nada. Eu não sei nem o que é corrente contínua nem alternada, né? Então, para aí. Ou eu estudo bem e aplico, tá? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Faz uns 20 anos, um pouquinho mais, estou ficando velho, tenho que ir ajustando esses exemplos. Mas há mais de 20 anos, o professor Guimarães lá foi um dos primeiros a usar, quando eu descobri, né? Porque já fazia mais ainda tempo, eu descobri que ele usava eletromiografia e é um dos caras que entendiam de eletroestimulação, que inclusive trouxe métodos que advinham de modelos animais para o Brasil. Foi um dos caras pioneiros, assim, no Rio Grande do Sul, certamente, né, sobre esses usos. E depois ele ajudou, inclusive, caras na parte clínica a usar isso. Ele entendia muito, mas ele mesmo dizia, olha, se eu tiver que fazer uma intervenção sobre isso, eu vou ter que estudar muito mais, não é bem, mas eu ensino os caras a usar isso. Ou seja, aí depois o professor Marco acabou seguindo essa linha forte, ele inclusive produz material com inovação tecnológica sobre isso, ele tem equipamentos, né, de eletroestimulação, e querer me dizer que o Marco não entende, ele é da educação física e entende muito, até mais do que os físicos, mas não é por desrespeito aos físicos, é porque o cara é pós-doutor, é uma referência internacional, e inclusive nisso, tá? Então, o que eu acho? A gente tem que ter esse bom senso e entender bem até onde vai se usar. E muitas vezes a decisão vai dizer assim, ó, eu não vou ter que fazer um ano de curso para querer aplicar um método que é uma estratégia de recuperação entre várias, no mundo que eu faço. Eu sou o Quevedo lá que treino um monte de corredor. Eu não vou ser o cara da eletroestimulação. Então, fala com o parceiro, liga para um fisioterapeuta, faz uma colaboração, faz algum trabalho, se vê que é muito importante, faz um teste fazendo essa colaboração. E vou dizer para vocês, gente, aí vem a mensagem, que eu acho que eu já falei mais de uma vez, mas eu acho que é super importante. Gente, o pessoal que fica discutindo essas coisas em termos de eu sou o que sei, aquele lá ele não é educador físico, ele não é fisioterapeuta, então ele não sabe, é ridículo, é isso, é aquilo, tá? Geralmente esses tipos de cara são ou caras politicamente envolvidos com conselhos, que são umas estruturas que eu já fui contra a regulamentação mesmo, então vocês imaginam o que eu penso sobre isso, né? Dinheiro que nunca se sabe bem para onde vai, etc. Ou, especialmente, são gente que não se sustenta profissionalmente. Tá? Geralmente profissionais muito bons, de qualidade técnica, que também não é sempre os que dão muito certo, mas que têm um trabalho muito bom, quase nunca vão precisar ter esse discurso. O que eles vão ter nas relações com os profissionais, na verdade, é colaboração. Tá? É colaboração. Eles vão ter grandes amizades, grandes parcerias, onde muitas vezes até nesse networking que a gente vai fazer, a questão financeira não é tão pesada, porque ter uma ajuda em cima de um grupo que tu ajuda muito também é geralmente mais fácil. É o papo que eu digo assim, mais vale muitas vezes, né, amigo na praça que dinheiro em caixa. Não sei se já ouviram essa. A gente é velho, a gente vai aprendendo. Mas esse é o tipo de coisa. Então, se foquem nisso, nessa relação. Nutrição. Tem lá a dieta do carboidrato, a noite da massa, das massas lá, das maratonas. A gente sabe algumas coisas disso, como é que são as estratégias. Alguma coisa a gente pode dizer para os caras, né? Agora,
Quando tiver aqui um pouquinho a mais, fala com o nutricionista, vê as relações, mas depende, né? Porque o Quevedo aqui, meu Deus, o Quevedo com o Álvaro lá sabe de questão de metabolismo e relações com metabolismo e nutrição, muitas vezes super. Então, daqui a pouco não precisa tanto, mas talvez outros precisem mais. E aí vem o bom senso de eu trabalhar em colaboração com outros profissionais, tá? Para usar melhor essas estratégias aí, tá? Me passei, gente, falei demais. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, acho que só agradecer aí, Tata, pelas colocações da apresentação. E acho que realmente eu acabei seguindo um caminho ali com as referências que eu usei, com a área que eu estudei, mais pro esporte mesmo, pro alto rendimento mesmo, pro desempenho. Daí acho que por isso que acabou, trouxe uma linha mais específica, mas bem legal saber de todos esses outros caminhos aí. Valeu mesmo. Joia, cara. É isso aí. Pessoal, vou fazer o seguinte, para a gravação.